Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas também, companheiros e companheiras, seguidores e ouvintes do nosso programa Independência. Hoje o programa Independência, que começa na semana do dia 12 de novembro, né? Já estamos na reta final aí do ano e o programa Independência de hoje vai trazer um tema, olha, como sempre polêmico, não tenha dúvida, porque muitos já vão falar, pô Marcão, mas a doença não é um tripé emocional, mental, espiritual e físico? Não tenha dúvida que é. Então, logo no começo, aqui na abertura do programa, eu já vou falando que realmente existe esse tripé e a doença da adicção está apoiada nesse tripé. Mas hoje vamos falar sobre um componente que eu acho muito importante, se não o mais importante, que é o componente da doença mental. Temos que entender que nós temos um problema de doença mental. Adictos são doentes mentais. Ô Marcão, então vou ter que ir lá pro CAPS. Mano, você já devia estar no CAPS faz tempo, filhão. Eu já tô lá, mano. Aliás, eu fui até voluntário lá do CAPS AD de Capivari. E a gente tinha uns trabalhos conjuntos lá com uma associação que eu participava e tal. Muito bacana, foi uma experiência muito interessante. Porque no CAPS AD eles pegam bastante essa parte do componente da doença mental mesmo, sabe? Porque tem o CAPS doença mental, estrito sensu, muitos adictos estão lá em tratamento no CAPS doença mental. E no CAPS AD, aquele negócio da redução de danos e tal, né? Nem vou entrar nesse mérito. Mas de qualquer forma é um trabalho muito sério que se faz nos CAPS AD aí. E alguns são realmente assertivos, funcionam, tá? Só que é aquela velha história da terceira tradição, né? O cara tem que querer, filhão, não adianta. Aonde quer que seja o tratamento que você escolher, não quiser parar de usar, não vai parar de usar. É isso, não tem o que falar. Ou levanta a mão numa sala, seja uma sala de anônimos, ou seja numa sala de um CAPS AD, ou seja na sala de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma igreja que tenha algum tipo de tratamento de independência química, não importa, velho. Você tem que ter o principal componente, o querer. Não querer, já ferrou. Não quis, não dá pra... Ó, não tem tratamento pra quem não quer parar de usar. Para, ponto, né, meu? Então, mas hoje vamos falar sobre adicção, uma doença mental. Ah, sim, putz, eu quero já agradecer, né? Meu querido companheiro, amigo, colaborador do programa Independência, músico dos bons, né? Da banda Capital Brasil. Se você quiser, você pode seguir ele lá no Instagram e tal, né? Que é o meu amigo Rodrigo Dias. Rodrigo Dias preparou mais uma música aí com base em uma letra minha, em uma poesia minha. Ficou sensacional. A música se chama Anônimo e é o que a gente vai abrir o programa agora com essa música. Então curtam aí, aí dê esse retorno, né, velho? Me ajuda aí, bota lá se gostou da música. Entra lá em contato via redes sociais. Vocês têm todos os contatos aí. Logo mais eu vou passar os contatos do programa Independência. Beleza, beleza? Então ouçam aí Anônimo, Rodrigo Dias e Marco Melo. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome
é apenas um nome. Como você, eu sou anônimo. Mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só. Vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu Rodrigo Dias e Marco Melo, exatamente, anônimo. Só por hoje é a minha eterna... Como que é? Não, só por hoje... Puta, eu não lembro nem a letra da minha própria música, velho. Só por hoje é
a minha nova história. Vivo eterno, agora, agora. Eita, Rodrigo Dias, parabéns aí. Ele fez essa estrofe muito bacana com a letra. Ficou muito legal, Rodrigo. Lembrei, a hora que eu comecei a cantar, eu lembrei a própria letra que eu fiz. Maravilha, maravilha. Mas hoje o programa Independência está falando sobre o componente mental, o componente psicológico, a adicção, uma doença mental. Ó, só pra a galera não pensar que eu sou trolho, eu vou dividir com vocês primeiro uma parte de um livro que eu já citei bastante aqui, né? O que é dependência química, da Maria Heloísa Bernardo, psicóloga. Sensacional, o livro é uma bíblia para dependência química. Se vocês quiserem, vai lá no site da Editora M, lá vai no site da Editora M que vocês conseguem adquirir esse livro aqui. Compreendendo a dependência química. Olha só, aqui vai falar de vários aspectos da doença, tá? Justamente para eu já ir tirando o meu da reta e neguinho não falar que o Marcão simplizou aí. Existe simplizar? Eu acho que não, mas eu simplizei. Botei tudo no campo da doença mental, né, velho? Simplizar foi ótimo. Vamos lá. Compreendendo a dependência química. Drogas alteradoras de humor produzem modificações no cérebro que alteram seu funcionamento. O cérebro é composto de bilhões de células que se comunicam umas com as outras e com o resto do corpo, enviando e recebendo mensagens químicas. Estas células cerebrais contêm mensageiros químicos chamados neurotransmissores, que são lançados milhares de vezes a cada segundo e depois voltam às células cerebrais das quais foram descarregados, onde serão ainda usados novamente para levar outras mensagens. Cada célula cerebral tem um balanço específico que varia de pessoa para pessoa. O balanço de neurotransmissores de cada indivíduo fornece a base química para sua personalidade, habilidade e capacidade de superar dificuldades físicas e psicológicas. Somente quando o balanço é mantido, podemos nos lembrar, concentrar-nos, aprender, coordenar e competir plenamente. Olha só que legal, né, galera? Você vê que realmente, quando a gente... Aqui já tá falando de bioquímica cerebral, né? De neurotransmissor. Só que quando a gente tá falando de uma doença mental, isso aqui tem tudo a ver, né, velho? O equilíbrio químico cerebral tem tudo a ver com uma doença mental. Por isso que eu achei importante a gente falar sobre isso. Mas ela vai falar umas coisas também legais de outros aspectos da doença, tá? Uma vez alterada a função do cérebro, a pessoa experimenta mudanças físicas, emocionais e comportamentais. Substâncias psicoativas, portanto, têm o poder de alterar o pensamento, danificar a mente e o corpo, e afetar o comportamento e os relacionamentos. Com atração e afinidade pela mente, agem sobre o sistema nervoso central e particularmente sobre o cérebro. Os novos conceitos sobre a dependência química ensinam que não há drogas pesadas do ponto de vista do desencadeamento da doença. Da nicotina ao álcool, passando por maconha, cocaína, crack, psicotrópicos, todas as drogas apresentam-se como poderosos indutores da dependência. Olha só, isso também é importante, hein? Você tá vendo que os novos conceitos sobre dependência química, não existe droga boazinha não, hein? Nicotina, álcool, maconha, cocaína, crack, qualquer psicotrópico, qualquer farmaco, eles são indutores de dependência química. Então é o que eu falo sempre aqui, não vem não. Sabe qual que é a droga mais pesada? É a droga que você usa. Existem companheiros que perderam pra maconha, existem companheiros que perderam pro álcool, existem companheiros que perderam pra Rivotril, velho, não importa. Não importa, velho. A doença, ela é sistêmica, ela é total. Entendeu? Eu vou continuar no texto aqui, galera, é melhor. Elas dispõem de uma propriedade comum sobre o cérebro, que é a de produzir uma recompensa essencialmente prazerosa no início de seu uso, desencadeando a ação repetitiva e levando com o tempo a dependência química.
Desenvolver a dependência química e qual tempo que isso leva depende da droga utilizada e da pessoa que a utiliza. Assim como em qualquer outra questão que envolve saúde, o grau de vulnerabilidade de uma pessoa a desenvolver dependência química depende de certos fatores predisponentes pessoais, do meio ambiente e do químico de escolha. A dependência química pode ocorrer quando alguém de algum modo ultrapassa seu limiar invisível, liberando um tipo de resposta bioquímica no cérebro através do consumo repetitivo de substâncias alteradoras de humor, de substâncias psicoativas. Olha só que interessante. Então, depende da pessoa, depende da droga que ele escolheu e depende de componentes também ambientais, né? Comportamentais, familiares, genéticos. Olha só quantas coisas envolvem a dependência química. Então, realmente, falar que a dependência química é só uma doença mental é ser simplista, né? E não é isso que a gente está querendo aqui nesse programa. Por isso que eu já estou começando com essas definições, né? Com essas coisas a respeito de compreensão da dependência química. Vamos continuar no texto. É só metade de um capítulozinho aqui, rapidinho, galera. Embora a dependência química seja reconhecida como uma síndrome pela maioria das associações médicas internacionais e o alcoolismo declarado como doença pela OMS, ainda hoje no Brasil vigoram polêmicas a respeito. Mesmo entre aqueles que aceitam a dependência química como doença ou síndrome, ainda existe a crença incorreta de que a sua causa primária seja somente psicológica ou psiquiátrica. Pesquisas recentes nos levam à compreensão dos motivos que desencadeiam em algumas pessoas a dependência. Sabe-se que uma parte da resposta se encontra na genética. Cada pessoa tem uma constituição química e genética particular. Isso pode afetar uma maneira como a droga age sobre o cérebro da pessoa. Talvez afete também a velocidade com que o cérebro reestabeleça seu nível químico depois que as drogas são usadas. Da mesma forma que a constituição genética leva as pessoas a terem olhos azuis ou castanhos, podem também levá-las a se tornarem dependentes. Por exemplo, mais filhos de alcoolistas tornam-se dependentes de drogas do que os filhos dos pais não alcoolistas. Quase 95% dos usuários de cocaína e 80% dos alcoolistas são filhos de pais dependentes químicos. Mesmo que os filhos de dependentes químicos sejam separados de seus pais desde o nascimento, continua a ser alto o índice de desenvolvimento da dependência química. Isso é uma evidência de que a causa da dependência química supera o ambiente do lar. Outra razão pela qual algumas pessoas se tornam dependentes encontra-se na atitude da sociedade. A propaganda, a TV, os filmes, a internet, as redes sociais, os amigos e muitas vezes os pais transmitem mensagens do tipo: se você estiver cansado, tome um Valium ou um Lorax. Pessoas de todas as idades e classes sociais e econômicas usam álcool e drogas por duas razões: para aumentar o prazer e para enfrentar ou esquecer a dor emocional e os sentimentos desconfortáveis. Para se compreender a natureza da dependência química, é necessário conhecer os efeitos da tolerância no organismo. O corpo considera veneno qualquer droga que ingere. Vários órgãos, principalmente o fígado e os rins, tentam eliminar a substância química antes que cause muito dano. Mas o uso de droga por período constante força o corpo a mudar, adaptar-se e a desenvolver tolerância. Tolerância é a capacidade do organismo de adaptar-se ao uso de substâncias psicoativas de tal modo que o efeito buscado diminui. Assim, para sentir o mesmo bem-estar, o usuário aumenta a quantidade e usa a cada vez mais. Às vezes chega a usar doses enormes, capazes de matar uma pessoa normal. Nesta etapa, a falta da droga poderá resultar no que se chama de síndrome de abstinência aguda, causando grande desconforto físico e emocional. Parte é criada pelos danos físicos e pela necessidade da substância psicoativa. Parte da dor é causada pela reação psicológica de perder o principal método de lidar com a vida. É a parte social causada pela separação de uma maneira de viver centrada na dependência química. Então, olha só, cada informação bacana, né? Mas você vê que existe uma compulsão, né? E qual que é a natureza dessa compulsão, né? Então, a natureza da compulsão, segundo a doutora Maria Heloísa Bernardo,
É síndrome. Dependência química é uma síndrome biopsicossocial ativada por uma predisposição de a pessoa a desenvolver dependência de substâncias psicoativas que provocam alterações no estado de humor. É uma síndrome que pode ser reconhecida através de sinais e sintomas específicos. Um profissional especializado pode reconhecer de modo rápido e seguro a presença ou não da doença. É primária. É considerada primária, provocando por si mesma problemas de ordem secundária, tanto clínicos quanto emocionais e psíquicos. Estes problemas decorrentes da dependência não podem receber tratamento eficiente, a não ser que a doença primária seja controlada. Isso daqui, galera, eu vou fazer um parênteses aqui. Ouçam lá o programa Independência, que a gente fala justamente sobre as comorbidades, e eu falo bastante isso lá naquele programa. Se você não combater a sua doença primária, que é a dependência química, que é a adicção, não adianta você ir tratar lá o seu síndrome bipolar, a sua depressão, meu. Gente que tem depressão continua bebendo, vai continuar deprimido. Gente que tem TDAH e continuar usando droga, vai continuar com TDAH. Você precisa tratar primeiro a dependência química, que é a primária, velho. Vai ouvir lá a comorbidade pra você ver como é séria essa nossa doença, beleza? Vamos continuar. É progressiva. Apresenta um curso progressivo e previsível, sem possibilidade de regressão, evoluindo para estados de maior gravidade se não for estacionada. Aí é o que a gente fala sempre também da vela, né? Olha só, aqui ó, a ciência corroborando, né? Concluindo aquilo que a gente fala da vela. A vela tá no toco, ela não volta lá pro começo, né? Sem possibilidade de regressão. Não dá pra voltar a vela queimou, filhão. E você sabe, chegou no toco, é caixão e vela preta, cidade dos pés junto, paletó de madeira, vambora. É crônica. É crônica no sentido de que a dependência não deve ser encarada como um único ataque agudo, mas pelo seu caráter permanente, com uma vulnerabilidade contínua dos sintomas da recaída. Pode evoluir para a fase terminal devido às drásticas alterações no comportamento e sistema de valores ético-morais, colapso mental, emocional, falência completa dos órgãos ou suicídio. É tratável, e essa é a parte que eu acho mais legal, hein? Tem tratamento, não é assim, é incurável, eu vou morrer. Não vai morrer. Se você tratar a doença, não morre, velhão. Então vamos lá, é tratável. A dependência química é tratável, embora não se possa curá-la. Seus sintomas podem ser detidos através da abstinência total do uso de toda e qualquer substância química que altere o humor. Olha só, cientistas falando aquilo que a gente ouve na sala, né, filho? Meu, você só pode com abstinência total. Por que o programa de 12 passos é um programa de abstinência total? Porque se eu tiver com qualquer substância química que altere meu humor, minha mente, eu não vou entender nada do programa e eu não vou conseguir me tratar. Eu não vou aderir ao tratamento. Para eu aderir ao tratamento, eu tenho que parar de usar. Por isso que tem o primeiro passo, por isso que eu tenho 90 dias, 90 reuniões, etc e tal. Só para terminar o texto aqui, ó. Além da abstinência, a vulnerabilidade do dependente químico à recaída pode ser controlada através de mudanças permanentes no estilo de vida, atitudes e comportamento. Ah, de novo ela falando. Meu, eu acho que essa mulher foi frequentar a NA, mano, não é possível. Aqui ela tá falando, sabe do quê? Encontrar uma nova maneira de viver. Exatamente, mudanças permanentes no estilo de vida, atitudes e comportamento, filhão. Essa é a nova maneira de viver. Essa é a maneira de viver dos 12 passos. Você para de usar e você começa a ter uma nova vida. É fácil parar de usar, Marcão? É fácil. O que tem que fazer? Tem que mudar tudo. Eu vivo falando isso aqui. Muda tudo que você para de usar. Quer dizer, parar de usar é fácil. É só você pegar e para. Parar para. Eu não vou usar agora. Não usei, pronto, para. Difícil é permanecer sem usar. Para permanecer sem usar, a vida em princípios espirituais. Uma nova caminhada num programa de passos. Sem passo você não é nada, fião.
Beleza? Então, ó, eu queria abrir assim o programa, né? A primeira parte do programa, falando do que a ciência enxerga aí toda essa nossa doença, né, velho? E você vê que ela é uma doença bem complexa e abrange todos esses leques aí que a gente falou. E ainda que não foi nem falado do componente espiritual, tá? Tá falando mais aqui é do biopsíquico, né? Tal. Enfim, isso aí tudo que a gente leu agora. Mas o programa de hoje a gente vai focar mais na parte psíquica, a parte mental, uma doença mental. Então no próximo bloco a gente já entra mais nesse assunto aí. Beleza? Vamos ouvir agora? Vamos ouvir aquela outra minha que a gente abriu o programa Independência lá. Minha com o Rodrigo, tá? Onde está a recuperação? Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os mares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Rodrigo Dias e Marco Melo, Aonde Está a Recuperação? Obrigado, Rodrigão, essa música também ficou sensacional. É isso, galera. Estamos falando hoje de adicção, uma doença mental. No bloco anterior, nós demos uma pincelada geral aí, que a adicção é muito mais do que apenas uma doença mental, não tenha dúvida. Hoje, o programa Independência está voltado para essa parte mental, essa parte mais psicológica da doença da adicção. Então, o que eu gostaria de falar agora nesse bloco é... Primeiro eu vou falar o que é a doença mental da adicção, né? Como eu vejo, né, esse lance da doença mental da adicção. Porque, vamos falar real, mental barra emocional. Por que mental barra emocional?
porque as emoções se iniciam nos pensamentos. A maioria delas, tá, gente? Claro que tem aquela coisa que eu não controlo as minhas emoções, eu não controlo por quem eu me apaixono, eu não controlo isso e aquilo, sabe? É claro que existe realmente esse negócio, principalmente quando a gente fala de amor, de paixão, né? Relacionamento humano, né? Esse tipo de relacionamento a gente realmente não controla, ou tem um controle parcial, digamos assim, né? Mas quando a mágica acontece, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de doença mental, eu tô falando de sentimentos induzidos por pensamentos, tá? Então, quando a gente fala de doença mental, porque, quando a adicção se manifesta, e independente do uso de droga, tá? Aqui eu não tô falando de uso de droga, porque o uso de droga, ele ficou lá no passado, para quem já ficou limpo. Quando a gente fala de doença da adicção, independe do uso de droga. O programa passado, a gente falou, passado ou retrasado, a gente falou de transferência. Para onde que a doença migra quando corta a droga? Então, ou seja, a doença incurável, ela continua no cara, porque ela é incurável, ela continua na pessoa. O tratamento tem que ser ad eterno por causa disso, entendeu? Então, a gente poderia dividir as emoções humanas, assim, a grosso modo, tá? Em 3 tipos: euforia, normalidade e dor emocional. Então, a euforia é aquela intensa alegria, a normalidade é um conforto emocional, quando você tá de boa. Um professor meu lá da faculdade falava da homeostase. É quando você está no estado homeostático. Homeostático significa o quê? Quando eu não tô com nenhum tipo de dor física, nenhum tipo de dor emocional, não tô com fome, não tô com dor de barriga, não tô com dor de dente, não tô, sabe, eu tô de boa, tô sentadinho ali no sofá de casa, com o controle remoto, aquela lá é a normalidade, tá? E tem a dor emocional, que quando eu tô num estado depressivo. Então, quando a gente divide as emoções humanas, eu não tava falando de pensamento, o pensamento entra onde aí, né? Porque eu posso estar num estado de normalidade, e agora vamos lá pra doença da adicção, né, fião? Tá tudo tranquilo. Eu já até vou recomendar pra você assistir, ouvir o programa Botão do Foda-me, viu? O Botão do Foda-me é isso. O cara tá na normalidade, tá de boa no sofá, é uma sexta-feira, um sábado. Meu, não tá com dor, não tá com nada, tá alimentado, tá bonzinho. Não tá nem com muito dinheiro, nem com pouco dinheiro, mas tá, sabe, não tem nenhuma preocupação excessiva. Tá de boa. Aí, o que a doença faz com ele? Começa a tentar o capeta. Começa a falar que não tá bom alguma coisa. Aonde que surgiu isso? Foi uma emoção? Ou foi um pensamento que surgiu? Foi um pensamento. Aí é que tá. Quando eu falo da doença mental, da doença do pensamento, tem a ver com isso. O cara tá de boa, velho. E aí ele começa a caraminholar, né? Porque a gente gosta de colocar caraminhola na cabeça. Então, mas tá tudo bem aqui, meu emprego tá bom, minha esposa tá gente boa, ou minha namorada tá tranquila, mas, meu, eu não tô gostando de tal coisa da minha namorada. Ou um aspecto físico, ou um aspecto emocional da namorada. Por exemplo, vou citar só um exemplo. Então, tá tudo bem, o cara, meu, tá de boa. Como eu falei, ele tá na normalidade. Aí ele começa a arrumar quizumba. Aí ele vai e abre o zap e manda o zap pra ela, porque ele desconfiou algum dia que um cara olhou meio assim pra ela. Ou então que ela tava trocando ideia com não sei quem outro dia no WhatsApp. Ou o ex-namorado dela, ela não deletou do Facebook. Sabe? Quando o cara tá de boa, ele começa um Facebook de nada, um Instagram de nada. Desperta nele pensamentos horrorosos. E aí ele aperta o botão do foda-me. E aí ele começa a arrumar confusão. Porque a doença da adicção é a doença da confusão, galera. Não adianta. A gente de fazer, causar, né?
E aí o cara tava de boa, e aí começa a entrar num parafuso emocional. Ele vai da normalidade pra dor emocional. Induzido pelo quê? Pelo pensamento dele, cara. Isso aí eu citei só um exemplo de uma namorada, do Instagram, mas isso acontece em tudo, velho. Ele pode estar no trampo dele numa boa, ele ouviu um fragmento de algum comentário de algum colega lá na hora do café, que não tem nada a ver com a vida dele, e aí ele traz pra si, e ele pensa que tá falando dele, começa uma mania persecutória, por exemplo também, tá, gente? Eu não tô nem falando de casos reais, apesar de eu ouvir muito casos reais que acontecem essas coisas, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar botando energia psíquica nas coisas, né? E aí, o que adianta eu ficar no mundo do pensamento, arrumando quizumba, e aí essa quizumba vai ficando mais séria, e aí quando eu envolvo uma segunda pessoa, porque se for no trabalho e eu arrumei confusão lá, o que pode ser? Eu já vou e falo pra alguém, ou mando uma mensagem no grupo do trampo, aí o cara se sente também mordido e vai e responde. Aí começa uma confusão no grupo do trampo, vai cair no patrão. O patrão vai chamar os dois pra conversar. Sabe? Tava tudo bem, velho. Era só esse cara ficar tranquilo. Era só ele não deixar os pensamentos dele gerarem emoção negativa, e essa emoção negativa gerar uma ação negativa. Tá vendo qual que é o passo a passo da cabeça do adicto? Pensamento errado gera sentimento errado e gera uma ação errada, que vai ter consequências obviamente erradas, porque como a gente ouve muito nas salas, fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes, isso chama-se insanidade. Ah, sim, então estamos falando da tal da insanidade, Marcão. Estamos falando da tal da insanidade. E qual é o passo que fala de insanidade? Exato. Segundo passo dos 12 passos. O segundo passo: viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. E isso aí basta para quando eu cheguei na sala, que eu tava insano por causa do uso de álcool e droga? Não. A insanidade é característica da própria doença. Eu posso continuar insano 20 anos limpo. Ué, é só ouvir as partilhas do Julião lá. O Julião vive falando isso, que com 20 anos ele chegou no ápice da insanidade. Desculpa citar o companheiro, mas é verdade. Ele chegou a quase a autoaniquilação, em função de grande insanidade. Direcionada por quê? Pela doença da adicção. Sem usar droga, hein, filho? Tô falando do cara limpo. O cara limpo, ele pode cometer atos de insanidade. É uma das maneiras da doença continuar evoluindo, mesmo não usando droga. Ela vai para que lado? Vai para esse lado aí, da autossabotagem, do botão do foda-me, e ela vai comendo pelas beiradas, ó, tudo programas de independência aí para trás. Vai ouvir lá para você ver os mecanismos aí. Então, quando falamos de segundo passo, essa devolução, né, esse voltar à sanidade, é um processo para o resto da vida. Claro, existem etapas. A primeira prova de sanidade, de saúde mental, foi quando a gente parou de usar droga, né, nego? Paramos de beber, paramos de usar droga, isso aí já é uma... Ufa! Tirou 90% das quizumba que o cara arrumava pra vida dele, né, velho? Não precisa mais ter traficante correndo atrás do cara porque tava devendo dinheiro. Não precisa ficar pagando conta de bar e parando de pagar o aluguel porque tava todo o dinheiro dele empregado no boteco. Não precisa ficar dando desculpa pra esposa, pra filho, pra pai, pra mãe, porque, você sabe o que eu tô falando, né? E essas insanidades acabam a hora que a gente entra na Irmandade, fica limpo e começa uma nova maneira de viver. Mas isso basta? Não. Como eu citei aí no companheiro que ficou 20 anos limpo e ainda cometeu uma insanidade tão grande que quase se matou,
qualquer um no programa pode cometer esse tipo de insanidade. Qualquer pessoa que não trabalha a passos. Porque se você tiver num processo de trabalho de passos com um padrinho e também fazendo o 10º passo todo dia, você vai começar a observar os seus padrões de insanidade, os seus padrões de doença mental, os seus padrões de doença emocional. Então, quando a gente fala de doença mental, que a adicção é uma doença mental, a gente está falando dessa parte aí do 2º passo. E olha, vamos falar real, essa parte do 2º passo é uma das mais difíceis de se livrar. O tratamento, se você for ver, o tratamento de 12 passos, ele está focado nos nossos pensamentos, na nossa psique. Por quê? Porque os defeitos de caráter que a gente vai enxergar lá no 4º passo, como que eles foram gerados? Com ações degradativas, com ações negativas, com ações insanas, com ações não pensadas. Opa, não pensada significa parte psíquica, significa doença mental. Ou seja, a minha doença mental gerou sentimentos errados, de forma que eu tive só atitudes erradas e durante uma vida inteira de atitudes erradas, de comportamentos negativos, de comportamentos completamente insanos, eu crio diversos defeitos de caráter, diversos desvios de caráter. Porque vários deles, desonestidade, mentira, eu tinha que fazer para encobrir o meu uso, para encobrir o meu excessivo goró, sabe? Esconder a garrafa para a esposa não ver, né, meu? Isso aí, por exemplo, acabou. Mas eu acabo acostumando a ser desonesto. O problema do defeito de caráter é isso. A hora que eu crio ele, não sou eu que elimino ele. Eu só consigo criar, eu não consigo eliminar. O máximo que eu posso fazer é me prontificar. Aí é em termos de 6º passo, aonde eu já identifiquei os problemas, eu já identifiquei os desvios, eu já identifiquei os defeitos de caráter, e aí um padrinho vai me ajudar a separar o joio do trigo, e eu começo a me prontificar para dar um auxílio para Deus, né? Porque é óbvio que ele é todo poderoso, onisciente, onipotente, ele faz o que ele quiser. Se ele quisesse, ele conseguiria, mas aí é que tá. Será que Deus quer pegar e fazer uma varinha de condão? O cara só estourou, arrebentou a vida inteira, só fez cagada. Você acha que merece chegar Deus lá? Tô com a varinha de condão de Deus aqui na minha mão. Me imagine aqui uma estrelinha e Deus segurando e fala: pirlim pim pim, acabou o seu probleminha de desvio de caráter. Tem. Mano, não tem merecimento algum, não tem mérito isso. Por isso que o programa de 12 Passos lida com realidade. Lida com pessoas com uma doença mental, que teve só sentimentos e comportamentos e ações destrutivas, criou-se diversos defeitos de caráter, e essa mesma pessoa que criou precisa se prontificar a ser uma pessoa melhor. Ele ergueu a mão lá para entrar numa irmandade anônima, ele agora está vivendo sob princípios espirituais. Isso aí já é uma atitude de sanidade total, né? Ele parar, estancar o sangue da adicção dele já foi ótimo. O sangue, quando eu digo, é o uso de droga, tá, gente? Então, beleza. Só que não se cura a doença mental assim de um dia para o outro. E por isso que também, às vezes, não só apenas os 12 passos, eles não são cura para tudo. Porque como eu desenvolvi uma doença mental, ótimo, os 12 passos auxiliam 99%. Mas às vezes a gente tem outras comorbidades que foram geradas, talvez pela nossa adicção. Falamos já no primeiro bloco aqui, que é uma doença primária, né? Só que pode ser que eu também já tinha outras doenças primárias e eu não observei, ninguém observou isso, porque a adicção, ela encobre tudo. A hora que
A pessoa já tinha um estado depressivo, uma comorbidade depressiva que era uma doença primária dele, faz de conta, tá? Começou a usar droga lá na adolescência. Mano, o uso de droga encobriu tudo, ninguém nem olhou para outra comorbidade dele. A hora que o cara entra em recuperação, para de usar, lá tá a doença mental primária, outra doença primária dele começa a aparecer, né? Então, quando a gente faz o tratamento através dos 12 passos, a gente começa a enxergar, primeiro, a natureza mental, psíquica, essa parte psíquica da nossa doença. Porque até a parte espiritual da nossa doença, que dentro da literatura dos anônimos significa o egocentrismo, a gente fala muito de egocentrismo aqui, mas até egocentrismo é o componente espiritual, segundo o entendimento dos 12 passos, Só que, vamos falar a verdade, ego, id, superego, eu. Já ouviu falar nisso? Vai lá ler as obras completas de Freud. Isso aí é da psicologia. Isso aí é a estrutura mental, emocional do ser humano. Ora, quando a gente está falando de estrutura mental psíquica, psique, ego, superego, id, etc., estamos falando da estrutura da doença mental também da pessoa. Ou seja, o egocentrismo também entra nesse balaio aí. Também faz parte da doença mental. Quando a gente fala que a adicção é uma doença mental, a gente está abrangendo também a emoção e o egocentrismo, o tal do componente espiritual. Olha só que interessante. Essa daí é uma visão que a gente pode ter. Por quê? Porque o tratamento, através dos 12 passos, dessa doença mental chamada adicção, ela é super eficiente. Mas se ela tiver concomitante a outras terapias, ninguém falou que a gente não pode fazer, passar por uma psicóloga, por um psicólogo, fazer uma psicanálise, fazer uma terapia holística, fazer uma astroterapia, fazer uma terapia de vidas passadas. Não sei, velho. Tem um monte de terapias aí que vão ajudar no auxiliar, né? Os 12 passos. Um pezinho lá no programa, um outro pezinho na ajuda que a gente precisa por causa da nossa doença mental. Cada caso, óbvio, é um caso. Tem gente que só na sala resolveu bem e ele tá satisfeito, porque aí é que tá. Quem que vai avaliar se se ali só na sala tá bom, ou se eu preciso também ir na religião, ou se eu preciso ir na sala, na religião e na terapia? Quem vai ver isso aí é você, companheiro. É você, companheirinha. Você que vai sentir essa necessidade. Tem alguns que falam, pra mim NA é a minha igreja, é a minha terapia, é tudo aqui pra mim, pra mim tá bom aqui. Tá dando certo, tá tudo bem, eu tô me sentindo bem aqui só, tá ótimo. Ótimo! Força aí, companheiro, ainda bem que você conseguiu isso. Mas tem pessoas que mesmo frequentando só a sala, ainda sente uma insatisfação, um buraco espiritual no estômago, sente aquele vazio existencial. Às vezes essa pessoa, ela precisa de algo a mais. Essas talvez sejam aquelas que precisam ir para a religião, ou ir para a religião e ir para uma terapia, ou procurar um psiquiatra e ver se não tem uma outra comorbidade, para ver se é, porque não é legal a gente parar de usar droga e continuar com um buraco existencial, né, fi? Se você tá com um buraco existencial, mesmo estando no programa há muito tempo, a sugestão do programa Independência é que você procure outras alternativas. Nunca afaste do programa, hein, velho? Ninguém tá falando isso. Continua nos 12 passos. Mas, junto com os 12 passos, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, vai procurar uma igreja, vai procurar o tapete mágico, vai fazer uma terapia holística, não sei, velho. Mas só não dá pra ficar assim sentindo. Parou de usar droga, tá se sentindo um bosta? Não é legal, né? Porque sabe o que acontece? Esse vazio existencial, ele já é mecanismo da própria doença. Ela induz um vazio existencial
porque ela sabe qual que é o jeitinho nosso de tapar buraco existencial. É esse mesmo, álcool e droga. Velho, é a doença matreira já trabalhando nas trevas. Muito cuidado com isso, companheiro, companheirinha. Beleza, vamos ouvir mais um som de recuperação. Eu vou passar pra você aquela lá do Beleza, tic-tac, o som da DNA, o som da mensagem e tal e coisa. E já já a gente volta. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão, se o bicho pega eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria, se tem barulho eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas, em NA eu aprendi que vale a pena, porque tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Primeiro passo, falar de rendição, serenidade, praticar aceitação. Insanidade, loucura, que horror. Segundo passo, meu poder superior. E a entrega que eu fiz no passo 3, a cada dia eu faço tudo outra vez, porque tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. O quarto passo, inventário, que legal, foi onde eu vi que eu não era só do mal. O quinto passo, com o padrinho e com meu Deus, eu admito que os erros foram meus. O sexto passo, eu me preparo pra mudar, não tem mais jeito, eu não posso mais brincar, porque tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Os meus defeitos me tiraram a mocidade, sétimo passo, mudança e humildade. Olho pra trás, o rastro que eu deixei, oitavo passo, a turma que eu prejudiquei. E o nono passo é resultado de ação, aonde der eu vou fazer reparação, porque tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Décimo passo, eu olho pro meu dia, só por hoje eu vou mudar com alegria. E o passo 11, prece e meditação, esse programa mudou meu coração. E o passo 12, misturado com os primeiros, nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Lá, 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 em NA. Lá, 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 em NA. Maravilha, maravilha, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí a música do Beleza, Tic-Tac, o som da mensagem de NA. Muito legal essa música, eu gosto da pegadinha dela, aquela flautinha, bem legal. Maravilha, vamos voltar aqui com o programa Independência de hoje, cujo assunto é adicção, uma doença mental. Por que a gente resolveu reduzir a adicção a um problema meramente mental? Foi falado nos outros blocos do programa de hoje que, mesmo sendo uma doença no tripé emocional, mental, espiritual e físico, então a gente pode resumir tudo isso aí ao aspecto mental. De que forma? O aspecto físico a gente já leu no primeiro bloco lá, a psicóloga, né, especialista em dependência química,
Maria Heloísa Bernardo, falando da parte, vamos dizer, a parte física cerebral, bioquímica cerebral, os neurotransmissores. Essa daí é a parte física. Mas a parte física está onde? No cérebro. Cérebro é o quê? É o órgão que faz os pensamentos. É o órgão da mente. Então, de certa forma, o componente físico também tem a ver com o mental. E o componente espiritual que se fala, dentro da visão dos 12 passos, que é o egocentrismo, também é um aspecto psíquico. Então, quando a gente fala que adicção é um problema mental, é nesse sentido. Não estamos simplificando tudo. Realmente existe esse tripé e não falamos contra isso. Mas estamos falando aqui de uma doença mental, porque a mente do ser humano é praticamente a caixa de Pandora, onde toda adicção faz aquela bagunça. A real é essa. E que bagunça que o adicto faz. Porque o componente, a gente não fala que é uma doença de obsessão e compulsão. A compulsão, vamos dizer que é a parte física, vai? É a parte, deu uma paulada, não quer parar de dar paulada. Deu um gole, não quer parar de dar gole. Deu uma cheirada, não quer parar de cheirar. Deu um trago, não quer parar de tragar. Mano do céu, você sabe como que é essa parte, né? Essa parte da compulsão, mas não. Estamos falando que o cara já tá limpo, estamos falando de recuperação. Você já tá limpo, né, companheiro? Já fez 90 pelo menos. Já tá 90 dias limpo, já, tirou a droga. Tirou o componente físico. O que sobrou? Sobrou obsessão. O que é obsessão? Obsessão é doença mental total, negão. Vamos falar real, obsessão é aquela mente que não para. Você é adicto? Você é adicta? Então você tem um ponto comum com todos os adictos e adictas. A sua mente não para um segundo. A sua mente é um furacão de pensamentos, às vezes desconexos, às vezes uma coisa leva a outra. Eu não estou falando que as pessoas normóticas também não têm pensamento a todo instante. É da mente humana pensar. Mas o adicto, eu vou te falar, é um furacão, velho. É um furacão. A mente do cara não para. Isso é obsessão. É direcionar também, né? Obsessão tem a ver com direcionamento. Direcionamento para um tema. Pronto. Agora o cara resolveu que ele quer jogar tênis. Vamos dizer. O cara só pensa em tênis. Só faz tênis. Só quer comprar bola de tênis. Quer comprar um tênis para jogar tênis. Quer comprar uma raquete de tênis. Quer comprar um uniforme de tênis. Mano, a vida do cara vira tênis. Mas aí parece que vai ser pra sempre. Não, ele vai mudar de ideia. Agora ele quer moto. É amortecedor de moto, é carburador de moto. Ah não, minha moto é capacete de moto. Só fala de moto. Parece que vai continuar assim pra sempre? Também não. Porque a obsessão também já vai mudar. Porque o adicto também é esse cara. Mano, não para essa mente, velho. É por isso que é uma doença mental, brother. Só que, ó, eu vou dividir mais um pedacinho aqui pra finalizar o programa Independência Mental hoje. O meu programa Independência Mental de hoje, que fala sobre um processo inconsciente. As justificativas precisam ser inconscientes para ter sucesso. O uso de drogas tornou-se desconfortável. Então, ó, vamos voltar um pouco para a doença da adicção. A gente tem aquelas fases, né, da síndrome emocional. A gente o uso mais esporádico, depois vai usando mais pesado, até que entra na própria dependência química pesada, adicção forte, adicção ativa, aquele negócio terrível. Só que quando entra nessa parte desconfortável da síndrome emocional, olha só como eu falo de doença mental. A mente vai ter que fazer um engodo para o cara continuar usando. A doença faz esse engodo. Então olha só que interessante. O que poderia parecer uma desculpa simples e inofensiva para o próprio ego passa a ser algo mais complexo. A defesa racional do uso é, na realidade, o começo de uma lenta supressão das emoções por parte do intelecto. E, infelizmente, a justificativa funciona. Olha só o primeiro parágrafo desse capítulo, gente. Tá falando que a defesa racional,
né? Tá falando que o ego é suprimido por parte do intelecto. O intelecto é o que? É mente. A mente vai engabelar o sentimento para que a gente continue usando droga. Voltamos então no uso de droga, tá, galera? Não tô falando do cara limpo, apesar do cara limpo, esse mecanismo se dá em outras partes, nas transferências que a gente falou aí no programa passado. Agora não, estamos falando aí, por que o cara não para de usar droga? Porque a psique dele engabela todo o sistema emocional dele, olha só. Então vamos dar só continuidade aqui para você entender isso aí. Esta forma de defesa continuará funcionando com êxito cada vez maior com a progressão da síndrome. Com o passar do tempo, o comportamento do dependente se tornará cada vez mais estranho e a habilidade inata e inconsciente de justificar será posta em prática até a perfeição. Tal processo acontecerá gradativa, insidiosa e imperceptível ao dependente, sempre com resultados desastrosos. Abre aspas, pessoas normais, fecha aspas, justificam-se, mas quando se veem diante dos fatos, são capazes de retroceder com relativa facilidade quando confrontadas com os dados de realidade. A pessoa normal, que possui um sistema de autodefesa e equilíbrio, acaba aceitando críticas, quando justas. Já o dependente químico perde completamente essa habilidade. À medida que o comportamento se torna repetitivo, compulsivo e mais extravagante e, por conseguinte, mais doloroso, as justificativas surgem para fazer frente a esta necessidade progressiva. O dependente torna-se patologicamente rígido e impenetrável. Com o passar do tempo e a evolução da síndrome, acredita cada vez mais nos aspectos plausíveis deste esforço por estabelecer um senso de dignidade e autoestima. O resultado final, em geral, é a perda do contato com a realidade. Chega o momento em que o dependente pode se sentar à frente de qualquer pessoa e declarar com absoluta sinceridade: eu não tenho nenhum problema com o abuso de substâncias psicoativas. Devido à alteração emocional e à continuidade do comportamento destrutivo, a autoilusão torna-se imperativa. Paradoxalmente, passa a ser uma questão de sobrevivência. A progressão do sistema de autoilusão do dependente é outro indício de progressão da síndrome. A autoimagem e a autoestima lenta e progressivamente se desintegram. O custo emocional nesta etapa é cada vez maior e a pessoa começa a experimentar sentimentos de culpa e remorso. Então você vê que olha só a progressão da doença do cara. A mente do cara começa a enganar o próprio cara. E você vê que ele fez uma comparação com os normóticos, né? Os normóticos, dentro de quando você aponta pra ele: olha, esse seu comportamento aí, ele é obsessivo, ele é compulsivo. E aí ele reflete a respeito disso e beleza. Ah, pode crer, é verdade, você tem razão, vou mudar. Ponto, acabou. O adicto não. O adicto é assim: ó, velho, você não acha que esse seu comportamento aí tá muito esquisito, você tá muito compulsivo? Imagina, eu nem problema com droga eu tenho, eu paro quando eu quero. Conhece essa conversinha, né? É isso aí é a mente do cara enganando o próprio cara. E vamos chegar finalmente ao ponto central do que eu queria trazer a respeito de doença mental. Doença mental logo é uma doença, não é? Aí é que tá. A doença, ela é maior, ou pelo menos do mesmo tamanho do cara. O cara tem a mente dele e ele tem a mente doente dele. E a mente doente dele sabe tudo que a mente saudável dele sabe. É como se fossem duas pessoas morando no mesmo corpo. O adicto é esse cara, ele tem duas mentes, ele tem uma mente bacana. Não tem aquela música que a gente sempre põe aqui: eu tava matando o cara errado? Quem é o cara errado? É a mente saudável, é a parte bacana do cara. Só que tem uma mente doentia, entremeada. As duas mentes, elas trabalham meio que, nossa, juntas, sabe? E essa mente doente, ela sabota, ela traz coisas erradas dentro do coração. Ela induz sentimentos errados, porque a mente doente... Aí agora vamos voltar para a pessoa que já está limpa, já está em recuperação. Ele continua com essa mente doente lá. E essa mente doente, tudo que ela quer é voltar a usar.
que ela vai fazer? Ela vai tentar induzir, através de pensamentos doentes, sentimentos errados, e esses sentimentos errados vão gerar atitudes erradas, que pode ser até uma recaída. Porque qual é o objetivo de uma doença fatal? Qual é o objetivo de uma mente doente, de uma doença fatal? Matar o cara. Ela precisa fazer você voltar ao uso, companheirinho. Companheirinho, ela quer fazer você voltar a usar. Então ela vai usar todos os artifícios, porque ela também é mente. Ela também é doença mental. É sobre isso que o programa Independência queria trazer para vocês entenderem um pouco esses mecanismos mentais da doença da adicção. Eu não sei se eu consegui ser muito claro aqui. Às vezes eu sou adicto, eu também tenho essa doença. E a minha mente também tá pregando aqui várias peças ao longo do programa, ao longo das minhas falas. Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir esse lance da doença mental, que era o objetivo do programa Independência de hoje. Queria mandar um beijo, um abraço para todos os meus companheiros, amigos. Eu queria mandar um abração especial lá pro Júnior de Curitiba. Júnior, tô ainda... Falar a verdade, velho, o problema tá financeiro aqui, tá? Vou falar real no ar ainda pra você, irmão. Mas eu tô mexendo os pauzinhos aqui. Eu quero sim participar aí com você desse compasso. Logo mais eu vou te dar uma resposta lá, pra você separar meu convite lá, e eu já quero comprar passagem pra ir. Tá bom, negão? Tamo junto aí. Obrigado a todos os companheiros e companheiras que seguem a gente nas plataformas aí de podcast, todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que entra no nosso Zap, que faz o demônio aí com a gente, lá no Spotify, lá no YouTube. É da hora. Tá um balaio da hora esse negócio do programa Independência, e vocês são muito bacanas comigo. E é por isso que a gente vai continuar trabalhando juntos aí para tentar ajudar o máximo de pessoas aí que sofrem dessa mesma doença que eu tenho, chamada adicção, alcoolismo, neurose, codependência. Ixi Maria, pense num cara que é total flex. Esse sou eu. Beleza, agora vai ter uma inédita do Julião, tá, galera? Julião o tema é determinação ou decisão. Então fica aí com o Julião, ele vai fazer 3 temáticas aí no programa de hoje, e continuamos aí com o programa na semana que vem. Um beijo no coração, obrigado, tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Eu queria falar de determinação, porque determinação para mim envolve movimento. Então, para mim, uma pessoa que interpreta esse princípio espiritual da determinação como uma tomada de decisão, ela é uma pessoa que ela tem uma condição ímpar de percepção. Determinado a viver o que o programa tem a oferecer, eu posso ser libertado dos grilhões que eu mesmo me acorrento e me aprisiono. O que são esses grilhões? São os comportamentos de abuso que eu trago para comigo. Júlio, comportamentos de abuso? Sim. Todos aqueles que estão escritos no primeiro passo: justificativas, racionalizações, desconfiança dos outros, transferências, colocar culpa, viver no processo de culpabilidade, ódios, raivas, rancores, todos esses sintomas da doença da adicção, uma vez que eu não esteja determinado a entender aonde que esses sintomas estão a me prejudicar, eu sou impedido por mim mesmo através do que a doença representa para mim, pois a doença representa para mim um desequilíbrio emocional. No meu caso, esse desequilíbrio não me deixa tomar a decisão necessária para com que eu me recupere. Então, tudo que eu puder fazer para contrariar as pessoas que estão tentando me ajudar, tudo que eu puder fazer para prejudicar lugares, pessoas e coisas, para que aquilo a qual eu estou determinado a viver, que é o uso da substância, seja algo que eu vá atingir, eu vou fazer. Porque eu entendo que determinado a me manter dentro do sintoma da doença, que é fazer o uso da substância, determinado a isso, eu vou tomar decisões
que vão implicar em movimentos para ir contra as pessoas que estão querendo me ajudar. Então, quando eu estou dentro do grupo anônimo e tenho a possibilidade de fazer uma escuta mais rica, de uma partilha de um companheiro que está a falar o que determinou a ele chegar aonde ele chegou, ele não percebeu que na história de vida dele, que é o meu caso, eu nasci com a doença, eu tenho ela, eu não sou a doença, eu nasci com a mesma, e a mesma teve um momento que se manifestou. Muito antes do uso da substância, o que determinava, dentro do princípio espiritual, determinação, com que eu iria ter um contato com o uso do álcool e da droga num determinado ponto da minha vida, o que determinava eram os comportamentos que eu trazia naquele momento que eu me encontrava. Eu tinha 10 anos de idade, eu me encontrava na casa dos meus pais, a minha mãe, ela tinha lá os seus animais na roça, e eu pegava os filhotes das galinhas, os pintinhos, e eu apertava com a mão, fechava na mão, esmagando aquelas criaturas. Fazendo isso, eu já estava ali a determinar algo que no futuro iria me trazer um problema maior. Eu estava a determinar que as minhas tomadas de decisões é que tinham importância e a quais eu, de certa forma, então, a validava elas. Porque meu pai e minha mãe falavam para que eu não fizesse aquilo, mas a minha pessoa, dentro de uma decisão tomada por ter a doença, não por ser, por ter a doença, eu validava que podia matar, que não tinha problema nenhum. Com o decorrer do processo da minha história de vida, com as pessoas que eu fui me relacionando, aonde as ações que as mesmas tomavam na escola, para com seus familiares, junto aos seus pais, o que determinava que as mesmas também iam ter problemas, já eram os comportamentos abusivos que elas tinham. Esses mesmos comportamentos eu também tinha, e eu validava esses comportamentos, querendo com que as coisas fossem sempre da minha maneira e do meu jeito. Então a determinação que eu tinha para com a vida que eu iria vir a viver através do uso de álcool e de drogas, ela estava sendo fundamentada já na minha infância. E aí quando eu tive contato com o uso de substância, não importa qual tipo de substância, tá ok? Se ela é de inalar, se ela é de fumar, se ela é de ingerir, de beber, não importa, sólida, líquida ou gasosa, tá ok? Quando eu tive o contato, eu já tinha como determinação a fazer o uso, independente de qualquer pessoa que se apresentasse, pois várias se apresentaram, no caso, os meus empregadores, no caso, as professoras das escolas, os meus educadores, porque eu recebia do meu pai e da minha mãe a seguinte fala: o uso de álcool e de droga, meu filho, quando você ver alguém usando, você saia de perto. E eu me recordo que com 11 anos de idade, eu estava num colégio, um colégio até bacana, em São Paulo, o Colégio São Judas Tadeu, e eu vi uma pessoa fazendo o uso de uma droga que se fuma, e vendo ele fazer o uso, eu me recordei do que meu pai falou: olha, quando você vê alguém fazendo isso, você saia de perto, porque isso que ele está fazendo é caca e mata. A minha concepção determina que caca é cocô e mata é que morre. Então eu estava determinado dentro de uma crença de que cocô, algo que tem cheiro, algo ruim, mata algo realmente que me impacta. Só que quando eu chego perto desta pessoa, num dia seguinte, ele não estava cheirando a cocô e ele não tinha morrido. E ali determina a minha maneira de pensar de que o meu pai mentiu para mim. E quando eu vejo o cara novamente fazendo uso daquele cigarrinho, fazendo uso daquela substância, o que eu faço? Vou e faço uso também. E ali eu penso assim: o meu pai mentiu para mim. Então eu entendo que o que pode determinar uma verdade ou uma mentira é o que eu estou aberto a vivenciar. Então, se eu tenho como determinação do programa de 12 passos, que a prática do programa, ela vem através do vivenciar o que a literatura oferece, e eu não estou a fazer isso, isso define que eu não tenho a decisão de me recuperar. Eu preciso ter isso esclarecido comigo. Qual a decisão que eu estou a tomar para que venha a definir e determinar o que eu anseio para a minha vida? Determino para mim que eu não quero mais me drogar, mas eu quero ficar sem o uso através de qual conduta, de qual maneira, de qual forma?
qual a decisão que eu tenho que tomar através do que o programa tem a oferecer para com que eu viva o que esse programa me oferece. Enquanto eu não tenho essa sacada esclarecida, lúcida, através da fala de algumas pessoas, que pessoas? Adictos em recuperação que se reúnem diariamente para se manterem limpos. Por isso que uma parte da literatura é muito sábia. Na contracapa do texto básico fala a seguinte expressão, que muitos livros são escritos sobre as questões da adicção, mas essa literatura de Narcóticos Anônimos, ela fala essencialmente da questão da recuperação. Então, se para com que eu venha me recuperar, eu tenha que permitir ter a determinação de viver o que esse programa tem a me oferecer, e viver o que esse programa tem a me oferecer implica na decisão de fazer o programa, o mínimo que eu posso fazer é compreender, cara, o que eu preciso fazer para ter uma vida melhor? O que eu preciso nesse momento? O que me falta? O que eu preciso achar que neste momento vai fazer a diferença? Onde se está isso? Está na literatura? Está na participação dos grupos? Está na troca da minha experiência com os companheiros? Então vejam, um princípio espiritual, uma expressão, uma palavra, um sinônimo que eu não encontrei nas literaturas, determinação. Não encontrei no texto básico, não encontrei no Isto Resulta, não encontrei no Só por Hoje, mas eu encontrei uma expressão que define o que é determinação. É a decisão. Então, quando eu tomo a decisão de me recuperar, eu estou a determinar para o Júlio a vir a fazer o que for preciso para se recuperar. Por isso que na nossa literatura fala que alguns de nós não vão dar determinados passos. E estes vão se tornar pessoas muito piores do que eram antes de terem chego ao programa. Enquanto outros vão se tornar pessoas muito melhores em suas vidas e vão passar a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. E aí pessoas como neste grupo podem se questionar e falar, Júlio, então quer dizer que aquele que não tiver a prática da literatura, a prática dos passos, ele está condenado? Eu não acredito que seja uma expressão de condenação. Eu acredito que os mesmos estão fadados. Eu acho que essa expressão fica com mais coerência. Eles estão afadados, tá ok? A viverem uma vida onde os mesmos nunca perceberam o tipo de vida que viviam. E esta vida a quais viviam foi a vida que os levou a chegar até o uso da substância. E estando dentro do uso da substância, os mesmos chegam ao ápice da loucura, que é serem conduzidos ao sistema de saúde para tratamento. Então houve um agravo da doença. A doença, por si só, extremamente comprometedora, me causa um distúrbio, um desequilíbrio. Lembra da história? Quando eu pequeno estava a apertar os pintinhos? O desequilíbrio está ali. Esse desequilíbrio me conduz ao uso da substância. Estando a fazer o uso da substância, eu me comprometo de tal forma que eu chego ao ápice da minha loucura de ter que ser internado para tratamento. Olha que interessante. Então, a internação, o sistema de saúde, os atendimentos psicológicos, psiquiátricos, as comunidades terapêuticas, todo esse processo faz parte do resultado final a qual essa doença se manifestou no início da minha história de vida. Quando eu começo a fazer a formação de caráter e personalidade da minha identidade. E se eu não tiver determinado a entender que doença é essa, como que esta doença se manifesta na minha vida, de qual maneira que eu tenho em mãos hoje para deter esta doença, quando a mesma estiver manifestada dentro de sintomas, como fala na literatura, negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, as raivas, as negações da realidade, os abusos, quando esses sintomas estiverem manifestados e eu não determinado a entender o que são esses sintomas, eu não estou condenado, olha que lindo, eu estou fadado a repetir aquela vida que foi uma vida que me fez chegar até onde eu cheguei. Então vejam, eu tinha a questão dos pintinhos na mão, que o meu pai não queria que eu fosse lá no galinheiro brincar com os animais, lá na roça, e eu, comigo mesmo, me dava a autorização para fazer o que eu estava a querer fazer,
validando a minha pessoa que aquilo que eu estava fazendo era certo. A resposta disso é onde eu cheguei, ao estado de loucura, no uso do álcool e da droga, ao estado de comprometimento dessa loucura, que foi ser internado, e me restringir a um processo de evolução social, porque eu acabei perdendo as relações sexoafetivas, perdi as relações socioeconômicas, perdi uma evolução educacional, perdi socioeconomicamente. Então todas essas perdas retratam a minha não determinação e aonde retrata que eu preciso ter uma tomada de decisão para com que o programa venha funcionar na minha vida. Senão eu posso ficar aonde for, na clínica, nos grupos anônimos, posso ficar nos hospitais internados, posso ficar na casa da minha tia, posso ir para os CAPs, posso ir para onde for. Mas se eu não tiver a decisão para tomar a determinação, esse princípio espiritual, determinado a viver o que o programa tem a oferecer em todas as áreas da minha vida, eu não consigo me recuperar. Eu fico somente sem o uso por um período, vou me tornar uma pessoa infeliz e dentro desse estado de infelicidade eu vou voltar ao uso. Porque a nossa literatura diz que aqueles de nós que forem se tornando tristes no programa vão voltar a usar. Então, ou eu determino ao Júlio que através do programa, da literatura, através dos passos, através do apadrinhamento, da minha frequência nas reuniões, do meu interesse por saber que doença que é essa que eu sou portador, ou eu determino ao Júlio que ele tem uma necessidade intrínseca de saber quem ele é, da onde ele veio, até onde ele chegou e para onde que ele pode ir através do programa, ou eu determino isso ao Júlio, ou o Júlio está fadado a sofrer dos horrores da doença. Porque a decisão que me cabe em relação a estar determinado ou não, cabe ao indivíduo. Não cabe a mais ninguém. Só cabe ao indivíduo. Eu queria agradecer, porque eu tomei a decisão de determinar ao Júlio o que o Júlio precisa. Chama-se o programa. E essa decisão foi tomada depois de 20 anos. Já tinha 20 anos limpo, fazia parte dos programas anônimos e não estava em recuperação. Eu estava sem o uso e não tinha entendido o que eu precisava fazer para me recuperar, que é ter o programa. Valeu, um abraço, obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Nós vamos falar de um tema que me foi pedido para abordar, que chama-se o jeito que nunca deu certo. O jeito que nunca deu certo é o jeito a qual a pessoa que não tem entendimento algum que o jeito dela nunca deu certo, então ela acredita que esse jeito é o certo. Sendo que na realidade esse tema aborda que o que não dá certo é a maneira a qual a pessoa acredita que vinha dando certo. Então, enquanto eu não tenho a direção do programa de recuperação dos passos, eu não entendo que o meu jeito não vem dando certo. Então eu fico a acreditar que aquele jeito a qual estava acontecendo na minha vida até vinha dando certo, mas não vinha sendo de ganhos maiores, frutíferos, por causa das outras pessoas, da minha irmã, da minha prima, da minha tia, do meu vizinho, do meu empregador, do professor da faculdade, do meu orientador, do dono do bar, do pipoqueiro, do açougueiro, do funileiro, do borracheiro. Tudo e todos, através do jeito deles, é que vinham fazendo com qual o meu jeito nunca vinha a dar certo. Em hipótese alguma, eu me permitia entender que o meu jeito não dava certo por parte de ser o meu jeito. Enquanto eu fico a acreditar que as coisas não dão certo para mim, por parte que o jeito das pessoas a qual elas estão fazendo é o jeito que não vai funcionar, eu não consigo entender que o meu jeito já não está a funcionar. Então o programa de 12 Passos, ele me deu essa direção. Há 25 anos atrás eu cheguei num programa acreditando que do jeito que eu estava fazendo, eu iria ter sucesso.
E eu nunca tinha dado a devida atenção ou percebido que a maneira que eu estava fazendo já era uma maneira que não dava certo. Então, qual era a maneira que eu vinha fazendo? Eu vinha fazendo do meu jeito. Qual era a maneira que não iria nunca dar certo? Do jeito que eu estava fazendo. Então, o que o programa fez? Me mostrou que o jeito do programa seria o jeito certo, para que do meu jeito viesse a dar certo. E aí eu entendi que não é o meu jeito que vai dar certo, não era o jeito das pessoas que não me deixava dar certo. Era a maneira a qual eu queria que fosse feito o jeito que eu estava fazendo. E esse jeito, essa maneira, esse meio, essa forma, todos os nomes cabíveis que se pode colocar nesse entremeio, traz a ideia da minha vontade. Então, qual era o jeito que não dava certo? Era o jeito da minha vontade. Qual era a maneira que o programa estava me mostrando que não funcionava? Da minha vontade. Qual era a maneira que eu precisava fazer para vir a dar certo? Não ser da minha vontade. Então o programa de passos me deu essa direção. Ele me fez olhar através do primeiro passo até o terceiro passo, que a ideia do programa era deter o uso da minha vontade. Não era deter o uso da droga, não tinha nada a ver com a cocaína, não tinha nada a ver com a crack, não tinha nada a ver com maconha, com pinga, tinha a ver com a minha vontade. Então, do primeiro ao terceiro passo, o uso do programa deteve o meu jeito, que é a minha vontade. Então, eu parei de fazer da minha vontade. Parei de fazer com que tudo e todos acreditassem que o problema que se apresentava naquele momento, fosse na escola, fosse no trabalho, fosse com a minha namorada, fosse com o meu empregador, fosse lá com o borracheiro, com o açougueiro, com o pipoqueiro, fosse com estas pessoas. E, na verdade, o programa fez com que eu entendesse que o que não vinha dando certo com essas pessoas é porque eu queria que fosse da minha vontade. E aí, do quarto passo até o 10º passo, eu comecei a me desintoxicar moralmente. E mais uma vez o programa trabalhou na minha vontade. Algo que eu não queria que as pessoas soubessem, algo que eu não queria que o meu empregador soubesse, que a minha mãe soubesse, que a minha irmã soubesse, que o meu vizinho soubesse, que o borracheiro, que o pipoqueiro, que o açougueiro soubesse. Eu passei então, através do programa, a me desintoxicar. Eu passei a me desintoxicar de continuar a fazer a minha vontade. E passei então a deixar que fosse feita a vontade de algo muito maior do que eu acreditava ser. Só que eu acreditava ser algo muito grande, eu acreditava ser algo indivisível, eu acreditava ser algo imensurável, porque o ególatra que mora dentro de mim, a exigência que eu trago para com que as coisas saiam do meu jeito, que é o jeito que nunca deu certo, me fazia acreditar nisso. Então, quando eu deixo, através do programa, a ser desintoxicado pelo programa, eu deixo de fazer a minha vontade. E quando eu deixo de fazer a minha vontade, eu consigo entender aonde reside a minha força, que é dentro da manutenção de um compromisso que eu crio com o programa de recuperação. Isso só acontece quando o 11º passo e 12º passo se tornam efetivos na minha vida. E esses dois passos, eles me fazem com que eu tenha que deixar de fazer do meu jeito, não fazer a minha vontade e dar continuidade ao compromisso que eu tenho com o programa. Então, o compromisso que eu tenho com o programa, no 11º passo, me ensina que uma vez que você não está fazendo do seu jeito, uma vez que você não está seguindo a tua vontade, você consegue entender onde está a residir a sua verdadeira força, que reside no programa, reside na partilha, reside nos companheiros, reside na literatura. E aí o 12º passo me ensina que eu vou usar toda a instrução que eu recebi no programa, a partir do momento que eu deixei de fazer do meu jeito, deixei de fazer através da minha vontade, em todas as áreas da minha vida.
Uma vez que eu faço isso, eu mudo tudo, eu transformo tudo, eu me beneficio de uma forma muito lúcida, muito coerente, muito sensata e vou desfrutando de um benefício imensurável, chamado recuperação da doença da adicção. Mas esse benefício só acontece quando eu entendo que sempre do meu jeito não deu certo, fazer do meu jeito não deu certo, pois é um jeito que nunca deu certo. Então, quando eu entendo isso, eu paro de querer com que as coisas sejam da minha maneira, aonde eu estiver. Na escola, as professoras tinham 60 minutos para dar aula, e eu queria que do meu jeito fosse feita a aula delas. Que em 30 minutos elas pudessem me passar todo o material, a didática, todo o conteúdo preparatório para as provas que iam ser aplicadas. No meu serviço, eu queria as coisas do meu jeito, sendo que o meu serviço me cobrava eu estar disponível à empresa pelo mínimo de 8 horas. E aí, quando eu estava com os meus amigos a passear ou numa viagem, eu queria também que fosse tudo do meu jeito. E eu vim a entender com o programa de recuperação que se teve algo que me prejudicou, se teve algo que me impediu, algo que me comprometeu em relação a quem eu sou, foi manter as coisas do meu jeito. Então o programa de passos, o programa do Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, o programa das Irmandades Anônimas, que trabalham situações diversas. Nós temos fumantes anônimos, nós temos comedores compulsivos anônimos, nós temos programas de devedores anônimos, nós temos programa para narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Todos esses programas, eles trabalham contra o jeito da pessoa. E eu levei muitos anos para entender que do meu jeito não funciona. Quando eu venho a entender que o meu jeito não funciona, é que eu abro as portas para o programa. E aí, quando eu abro as portas para o programa, eu desfruto de um benefício imensurável, que é entender que eu não estou mais fazendo do meu jeito, estou fazendo do jeito que o programa me oferece, do jeito que o programa me proporciona. E o jeito que esse programa me proporciona, o jeito que esse programa me oferece, é fazer através do que a literatura me direciona. E na literatura diz assim: quando você reconhecer que você é impotente, que você perdeu o controle, que a tua vida ficou ingovernável, aí você vai aceitar ajuda, porque você vai pedir ajuda. E isso só acontece quando eu entendo que tudo que eu fiz através do meu jeito, sempre acreditando que o meu jeito era o certo, sempre dando a ideia de que tinha que ser feito do meu jeito para dar certo. Somente quando eu entendi que essa conduta foi extremamente nociva para mim, somente quando eu entendi isso, é que eu abri as portas para o não fazer do meu jeito e viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acreditava que eu fazia, que vinha dando certo, que era através do jeito que eu achava, acreditava, pensava que era o certo. Então o programa me ensinou: quer dar certo? Quer conseguir ter uma vida muito melhor? Quer saber o que nós temos para te oferecer agora que você chegou? E como você chegou? Onde você se encontrava, Júlio? Quem era você lá? Até onde você veio com aquilo que você era? Agora que você tem o que nós temos para te oferecer, para onde que você vai com o que nós estamos a te dar? Quer saber? Então, você só vai saber isso se não for do seu jeito. Porque do seu jeito só tem um final. É você voltar para onde você se encontrava fazendo do seu jeito. Quando eu tive essa sacada, eu comecei a viver o que o programa me oferece. Eu estou vivendo isso há alguns anos. Eu tenho 25 anos que eu não venho mais fazendo do meu jeito. O entender que eu não venho fazendo do meu jeito só se apresenta, só se mostra, só se expressa quando eu consigo olhar ao outro e entender que o que não vem dando certo na vida do outro é porque o outro ainda está a fazer
do jeito dele, que é o jeito que não dá certo, que é o jeito que nunca deu certo, é o jeito que nunca vai dar certo. E que se o outro não deixar de fazer do próprio jeito que vem fazendo, que já trouxe ele sem dar certo até onde ele se encontra, e que agora onde ele se encontra, se ele não deixar de fazer do jeito dele, ele vai continuar a não dando certo, fazendo do próprio jeito, aonde ele for, não importa quanto tempo isto levar, uma vez que eu tenha todo este aprofundamento que somente fazendo do jeito do programa é que eu posso vir a desfrutar do benefício que o programa tem a oferecer, somente quando eu chego a esse ponto de aprofundamento, a reconhecer para mim, para Deus e para outro ser humano que do meu jeito não deu certo, é que passa a dar certo do jeito que eu estou fazendo, que é o jeito a qual o programa me sugere. Só tenho a agradecer por hoje estar fazendo o que o programa me oferece, que é não estar fazendo do meu jeito. Um bom dia, obrigado a todos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom, eu queria falar sobre o medo, a qual eu já trouxe a composição do medo como um conselheiro e o medo na posição de ser um limitador. Eu gostaria muito de trabalhar também a questão do aprender com o medo. Existem algumas pessoas que estas não se dão a chance e o tempo para aprender com o medo. O medo, ele se torna um grande professor quando eu perco o medo de aprender com ele. Então, muitas das pessoas a quais eu conheço, que fazem parte dos programas anônimos, elas sofrem de uma existencialidade do medo na própria história de vida. As mesmas têm medo de acabar por usar o que o programa de recuperação tem a oferecer. E o que o programa tem a oferecer não é nada mais, nem nada menos. É justo. O programa oferece a libertação da doença da adicção. Ele não oferece carro, moto, barco ou lanche. Porque senão nós iríamos ter um carro que é turbo ou uma lancha que é de tantos pés. Ou a moto que tem tal pneu ou a bicicleta que tem tantas marchas. Então nós iríamos ter uma variante no caminho e dentro dessa variante nós iríamos ter ou o melhor carro ou a pior moto. Então não é nem mais nem menos que o programa oferece. Ele oferece o justo, é a liberdade da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. E aonde que me escapou esse segredo? Me escapou entre os dedos. Porque por muitas vezes, várias literaturas que eu pegava nas mãos, literaturas essas, até com conteúdo que uma vez que eu me aprimorasse no sentido de interpretar o que ali estava escrito, eu teria grande chance, pois o programa de 12 Passos é um programa de liberdade. E eu em liberdade da doença da adicção, pois a doença trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, eu em liberdade da minha doença, eu sou um apto candidato a me aprofundar e me aprimorar em outras literaturas e interpretar o que é a libertação da doença da adicção. É me libertar de uma compreensão que eu trago sobre o que está se apresentando naquele momento, na situação que eu estou. E muitas vezes o que está se apresentando na situação que eu estou, são diversas vezes, na verdade, não é muitas, são diversas, inúmeras. É o medo. E o medo, na nossa literatura, ele traz a ideia da falta de fé. E fé, na literatura de 12 Passos, da Irmandade de Narcóticos Anônimos e também de Alcoólicos Anônimos, resume-se fé em prática. Então, obviamente, todas as vezes a quais eu manifestei medo foi por falta de prática. E a prática que eu cito é a prática da literatura. Então, por inúmeras vezes, o medo a qual eu senti, representei, expressei,
foi por não ter a prática da literatura e poder interpretar o que se apresentava para mim. Que medo era aquele que estava se apresentando? O que era aquilo que estava se mostrando? Eu sofria por quais motivos? O que é que, na realidade, estava ali e eu, por estar ali, não entendia o que estava a me faltar? Seria o ceder à minha vontade, pois eu queria que a minha vontade fosse feita? Ou seria, então, uma maneira de interpretar que a minha vontade não estava sendo feita, e como ela não estava sendo feita, eu não estava tendo a interpretação necessária sobre o que eu estava a sentir por causa disso, pois eu acabo só vindo a sentir quando realiza então a minha vontade. Então, se não realiza a minha vontade, eu não sinto, ou eu sinto em excesso e transfiro o que eu estou sentindo. Então, quando eu interpreto o medo como um conselheiro, quando eu interpreto o medo como um limitador, quando eu interpreto o medo como um fator que vai vir a me direcionar, eu começo a abrir as portas para com que aquele medo que eu sentia, um medo paralisante, este não me paralise mais. E uma vez que eu não esteja mais por ficar naquela posição que eu ficava, ou naquela interpretação psíquica que eu trazia, onde o que tinha valia era só aquela maneira que eu estava pensando, uma vez que eu não esteja mais desta maneira, eu então sou um candidato a poder interpretar o que está se acontecendo comigo. Então, como o programa é um programa de liberdade, e eu tendo esta liberdade esta tão requerida pela minha pessoa, por tantos anos eu vim acreditar que o uso de álcool e de drogas na minha vida era um fator que me libertava, e na verdade eu estava por me aprisionar. Eu só vim entender o processo do aprisionamento, que na verdade é o autoaprisionamento, quando eu parei de usar químico. Aí eu tomo contato com o autoaprisionamento, que eu vivi por mais de 20 anos, e ali eu tomo contato que dentro do autoaprisionamento eu não tinha ganho algum. E antes disso eu acreditava que eu estava tendo ganhos quando eu estava por fazer o uso de álcool e de drogas. E o programa de Narcóticos Anônimos, através da filosofia do programa, me dando condição de ter mente aberta, boa vontade, honestidade, me fez reconhecer através do medo esse que me paralisava, que eu fiquei muitas vezes numa posição imóvel, pois o medo de dar determinados passos para sair da situação que eu estava me controlava. E o programa me mostrou que eu não tenho controle. E o programa me mostrou que as minhas melhores ideias me levaram até onde eu cheguei, que foi o estado do medo paralisante, o estado catatônico. Uma vez que eu começo a compreender através do programa o que o programa tem para me oferecer e interpreto que o que o programa tem a me oferecer é a libertação da doença, e o que é esta doença, que não é o uso de álcool e de droga, eu perco medo em relação a que os meus maiores problemas estavam vinculados ao uso de álcool e de droga, e começo a reconhecer que o medo que eu sinto hoje é que os meus problemas eles partem da minha maneira de pensar. Eu tenho muito medo em relação à forma como eu penso, a forma como eu interpreto, a forma como eu sinto, como eu vejo. Sinto muito medo sobre isso, porque eu posso estar a interpretar algo e pensar sobre este algo e a sentir sobre este algo, e na realidade isto tudo não é real, não é verdadeiro, é falso. É uma forma a qual eu adoto para fugir da minha existência em relação ao momento que eu estou presente. Meu pai não gosta de mim, meu pai ele prioriza mais os filhos que ele tem do segundo casamento. Os meus irmãos, eles têm inveja de mim, por isso que eu sou sempre o último. Ou a minha mãe, ela favorece mais a minha irmã por ser mulher do que a minha pessoa por ser homem, onde ela acredita que por ser homem eu tenho que experienciar em situações que a minha irmã não teria capacidade para assim passá-las.
Eu preciso ter uma interpretação sobre como que eu interpreto o que se apresenta no momento que eu me encontro. E eu estou retratando um momento que eu me encontro em relação ao medo que me paralisa e não me deixa me recuperar da doença da adicção através do que o programa me oferece, que é a liberdade da minha maneira de pensar. Um programa de liberdade, um programa que me dá a condição, uma vez que eu use o que o programa me oferece na sua totalidade, a oportunidade de desfrutar dessa liberdade através de outras literaturas e ter outras compreensões, e através destas novas compreensões poder transpassar barreiras que são prisões que eu construí na minha vida. Prisões estas que eu nunca vi como prisões, pois o medo que eu sinto em relação a ter que admitir quem que eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou, é muito grande. Esse medo que eu trago comigo. E deixar o outro me conhecer, deixar o outro saber quem eu sou, deixar o outro reconhecer-me na sua totalidade, onde o outro vai interpretar que eu não sou aquilo que eu muitas vezes apresento. Sou fraco, sou temeroso, sofro de depressão, de angústia, tenho inúmeros problemas que se apresentam e que eu, por muitas das vezes, com medo de deixar com que o outro perceba o que eu sou, me anulo de mostrar o que realmente sinto, e assim o outro não tem como me ajudar, e obviamente o outro não tendo como me ajudar, eu perpetuo dentro desse medo que me paralisa, esse medo que não me deixa reconhecê-lo, pois eu fico paralisado, imóvel, numa condição onde obviamente só o programa pode ter um fator de efetividade em destruir a situação que eu construo. Porque o programa me dá essa liberdade de expressão, o programa me dá a condição de saber quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde eu vou e o que fazer quando eu me deparo com esse medo que me paralisa, no sentido de pedir ajuda ao outro e reconhecer a minha total debilidade, reconhecer a minha fraqueza, reconhecer a perda da sanidade, entender que esta perda a qual eu cito, a qual eu me refiro, é a perda do senso crítico, perco os limites em relação ao que o medo está me mostrando. Limite-se. O medo é um fator realmente de conselho. O medo não é um fator punitivo, carrasco. O medo é um fator de limitação. Limite-se, Júlio. Peça ajuda, Júlio. Da sua maneira não vai dar certo, Júlio. Escute o que o outro tem para te falar. Por isso que tem passagens na literatura dos passos que definem quando nós falamos e ouvimos os outros, e os outros nos mostram o que está funcionando para eles, e assim pode vir a funcionar para nós, da mesma maneira que já funcionou para outros antes destes outros a quais falamos. Mas o meu medo em relação a ser visto, reconhecido, a ser notado, compreendido, e até mesmo descoberto pelo outro a qual eu falo e escuto, não me deixa sair da situação que eu me encontro. Me paralisa e não me deixa desfrutar do benefício que o programa me oferece, que é a liberdade. Então esse processo de movimento, entrar em recuperação, é estar em movimento sem medo, estar em movimento vivendo o que o programa oferece na totalidade, desfrutando do benefício da liberdade recém-adquirida, uma vez que eu detenha um dos sintomas da doença, que é o uso abusivo da substância. Então, quando eu detenho esse sintoma, que é o uso, eu posso me libertar do medo que eu trago comigo em relação ao que eu sou portador, chamado adicção, reconhecido hoje pela Organização Mundial da Saúde. Algo tão maior do que o simples fato que sempre me deu muito medo de falar aos outros, de gritar aos quatro ventos: eu uso droga, eu uso químico, me ajudem. E o meu medo não me deixava gritar aos quatro ventos o que eu faço e os motivos a quais eu sempre me embasei para fazer o uso dessa substância alteradora de humor.
incluindo álcool, incluindo outras substâncias psicoativas desenvolvidas de forma química, extremamente comprometedoras para o sistema límbico, o sistema frontal, questões neuropsíquicas que, obviamente, eu me vejo extremamente comprometido, ainda hoje, com 25 anos limpo, com uma grande dificuldade de memorização, uma grande dificuldade de autocompreensão de quem se é e os motivos que me fazem ser o que sou. Então o programa me fez, o programa me completa, o programa me esclarece, o programa me dá condição de não viver pelo medo, de não me ver paralisado em relação ao benefício que eu trago para comigo quando eu desfruto do que o programa oferece na sua totalidade. Então eu queria agradecer muito pela compreensão que eu trago sobre o que o medo é capaz de fazer e a importância que existe em não me permitir ficar nulo sobre quem eu sou por causa de ter medo. E ao contrário, deixar claro que uma vez que eu interprete que este programa é um programa de liberdade, essa liberdade recém-adquirida ao tratar a doença da adicção me dá a condição de eu não usar mais o químico como um refúgio, como um medo em relação a ter que ver quem que eu sou. Obrigado e bons momentos. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.